Eu Inshansavme em capítulo 2. Bem-vindo a Tóquio. Eu. Pensamento, e lá vamos nós, Makima. Então, Leon, o que aconteceu em Raccoon City poderia me explicar detalhadamente? Como eu já disse, Makima, certas coisas têm que ficar no passado, assim como estão. Por favor, não pergunte novamente, Makima. Entendo. Ok, não tocarei no assunto novamente, dizia ela com sua cara sem expressão. Enquanto isso acontecia, o Denji ficava com a barriga roncando de fome, até a Makima falar. Makima, não se preocupe, Denji, nós também não comemos o café da manhã até agora, vamos fazer uma parada para nós podermos comer. Pode deixar que eu pago meu, não quero ser um estorvo para vocês, Makima. Nossa, o mendigo tem dinheiro, claro que eu tenho dinheiro, era o Denji que tinha a dívida, não eu, Makima. Ah, ok, e qual é a quantia? 450 mil ienes, eu fiquei guardando a minha quantia até eu acumular esse valor. Denji, desgraçado. Você escondia essa quantidade de dinheiro imensa e não falava nada. Isso é injusto. Não é injusto, já que quando eu também estava passando fome, você não me ajudou nem com um tostão, então eu só acumulei o meu valor, Denji, e você nem separou o dinheiro para nós dois, já que nós dois morávamos juntos. Nem vem com esse papo comunista, eu fiz o meu capital e você fez o seu, daqui a pouco quando eu tiver a minha fazenda você vai querer pagar uma de MST? Mas fique sabendo, na minha propriedade invasores vão ser repelidos a tiros sem aviso prévio. Denji, seu burguês safado, burguês não, é só o capitalismo fazendo o que tem que fazer. O capitalismo deixa você ter tudo, desde que você trabalhe e não seja um vagabundo comunista. É só você calcular 2 mais 2 é 4 não 5. Denji, mas, eu herdei essa dívida do meu pai. Aí é problema seu, meu caro, aqui não é armazém de caridade, mas não esquenta, você vai trabalhar em um lugar novo, e melhor, e você não vai ter essa dívida, você vai conseguir bastante dinheiro. Denji, você tem razão. Makima, ok, as 2 gazelas terminaram a rinha. O Cadillac estava parado em um estacionamento de uma parada de caminhões e a Makima estava no lado de fora encostada no carro. Denji, sim senhorita Makima, terminamos, que chata essa discussão toda, né? Por que paramos? Makima, café da manhã, faz 8 horas que eu não como nada e aposto que vocês também estão com fome. Puta que pariu, a situação tava tão quente que eu esqueci que tava com fome. O que vamos comer? Eu, Makima e Denji e aqueles agentes estávamos parados em uma lanchonete até quando eu peço um bom e um misto quente, uma garrafa de 2 litros de suco de laranja. Pessoal, não esquenta, eu paguei a bebida. Denji, desculpa, senhorita Makima, eu não tenho dinheiro. Makima, não se preocupe, Denji, eu pago. Denji, que? Não, isso aí deve ter alguma armadilha, eu vou ficar te devendo algo. Makima, não, é totalmente de graça, pode pedir o que você quiser. Quer saber, Makima não precisa pagar, eu pago dele, não tem problema. Makima, ok, já que se oferece, eu pago meu udon e o do Denji e o salsichão do Denji, e logo depois de alguns minutos ele desmaia. O moleque apagou. Makima, o que rolou? O cara deve que ficou anêmico, já que você não gostaria de ter 3 lâminas de motosserra saindo do seu corpo. Makima, você tem um ponto. Vou comer, eu não quero que a minha comida esfrie. Começo a comer o meu udon e depois de alguns minutos Denji acorda do desmaio e vê que Makima estava o segurando no colo, enquanto eu estava encostando em um poste, tomando uma Coca-Cola de latinha. Finalmente acordou, bela adormecida. Denji, o que aconteceu? Você desmaiou por falta de sangue, vá comer e deixe sua medula trabalhar para fazer mais sangue. Denji, caramba, eu desmaiei por ficar anêmico? Makima, pelo jeito sim, mas faz sentido já que você está com pouco sangue no corpo, você consegue comer sozinho. Denji, claro que eu consigo não.
Máquina. Então abra a boquinha. Denji simplesmente obedece a ordem dela e aceita que a mesma colocasse um macarrão na boca dele. Depois de alguns minutos, Denji termina a refeição dele e em seguida iríamos para o carro e pegaremos a rodovia e começavam a ir em direção a Tóquio. 2 horas de viagem se passam. Eu estava andando junto com Denji enquanto a máquina tomava a frente para nos guiar. Após nós chegarmos em uma estrutura perto de uma praça, Máquina simplesmente para e nos olha. Ok? Qual é a grande novidade? Máquina. Aqui é a sede da segurança pública. Nós somos uma organização especializada em caça aos demônios. Quando os caçadores civis e a gerência privada não conseguem cuidar da ocorrência, nós entramos em ação. Trabalhar na segurança pública é uma coisa de muita responsabilidade e também exige coragem. Mas olha para o lado bom. Temos folgas remuneradas. Ela dizia enquanto entrava com a gente em um elevador. Fico em silêncio. Denji, pensamento. Se a máquina disse que nós podemos criar uma conexão em trabalho e que isso pode evoluir, isso quer dizer que se eu e ela trabalharmos juntos em severas missões juntos, nós podemos ter uma conexão. E se uma conexão quer dizer o que eu estou pensando, nossa, eu quero, sem dúvidas eu quero muito transar com a senhorita máquina. Folgas remuneradas? Como isso funciona? Máquina. Mesmo você estando em férias ou em folga, o seu dinheiro não é descontado e você ainda pode receber ele. O elevador para e chegamos no andar indicado no painel e entramos em um andar de gerência e a máquina nos convida a entrar no escritório dela. Denji entra e fica em pé em frente da máquina enquanto eu me sento na cadeira ao lado e espero ela falar alguma coisa. E após alguns minutos alguém chega e bate na porta. Máquina. Pode entrar aqui. Vim o mais rápido possível. Desde quando você me chamou. Peço desculpas por qualquer atraso. Máquina. Não tem problema. Eu vim lhe apresentar os novos integrantes da 4ª Divisão de Caçadores de Demônios. Os nomes deles são Leon Scott Kennedy e Denji. Denji Leon, esse é o Akayakawa, o responsável por vocês e o parceiro de vocês para suas primeiras missões. Senhorita Máquina, peço desculpas por soar grosseiro ou desrespeitoso com você, mas você não acha que a 4ª Divisão já não tem malucos o suficiente? Máquina. Denji será uma boa aquisição à segurança pública. Então por favor respeite o novato. Ok, entendo, mas o que é para ser feito? Máquina. A missão será uma patrulha comum para você ensinar a eles como as coisas funcionam. Entendido. Podemos nos retirar? Máquina. À vontade. Horas se passam. Já era em torno de 2 horas da tarde. Denji fala uma coisa para o enquanto eu estava em um restaurante comprando umas marmitas para nós almoçarmos. Denji. Por algum acaso, a máquina tem namorado ou está tendo um caso com alguém? Tipo ficando em um lance queça. Ou está namorando ou casada de fato? Me siga, vamos conversar sobre isso. Denji. Mas o Leon nós temos que esperar ele chegar com as nossas marmitas. Te garanto que chegaremos a tempo para comer. A comida não vai sair correndo. Leva o garoto até um beco e logo desfere o soco nele, derrubando-o em montes feitos de saco preto. Desiste desse trabalho. Se você aparecer aqui amanhã vai apanhar de novo. Denji. E por que eu iria desistir? Pessoas como você acabam mortas. Vai por mim, eu já tive aprendizes que entraram nessa só pelo salário, e todos estão mortos ou saíram. Para ser um caçador de demônios tem que ter culhão. Me fale a verdade, você entrou nessa só por causa da máquina, né? Denji. Acertou. Então eu tive razão em quebrar a sua cara. Pode deixar que eu aviso a máquina. Falo que você ficou com medo de um demônio e fugiu. Denji sai correndo do monte de sacos de lixo e acerta as bolas de suspira de dor após de levar um chute nas bolas. Denji. Olha que você não é um cara bem gentil. É uma pena que quando eu tenho que brigar com um homem, eu só miro nas bolas. Ele diz isso, então dá mais um chute. Sabe, hoje foi a primeira vez que eu comi um salsichão e teve até um bom. Foi a primeira vez que me trataram que nem gente.
foi a primeira vez que me deram um prato de comida. Eu posso até ter virado caçador de demônios por um motivo besta, mas se eu morrer com essa vida, eu já estaria mais do que de boa em morrer. Não esquece, não tô de boa não, minha vida não é mais só minha. Aki se levanta e dá um soco no rosto de Denji. Aki, a máquina não pode nem pensar em se apaixonar por um marginal desgraçado que nem você, Denji. Você também tá a fim de dar uns pega na máquina também. Ele dizia isso enquanto dava mais um chute no saco de Aki, desgraçado, você não mentiu que só mirava no saco. Aki se levanta novamente para ir para cima do Denji novamente. Psyu, olhe pra cá. Aki olha para trás e vê uma sacola com um pote de marmita de alumínio quente indo para sua cara. Por que não brigue com alguém do seu tamanho e seu covarde? Aki se levanta depois de perceber que seu rosto estava com uma queimadura de segundo grau, mas ele tenta vir até mim para revidar, até eu jogar contra a parede e prensar o pescoço dele de leve, mas saco a minha Glock que aponto para a cara dele. Se você ameaçar ou ir para cima do Denji ou sequer olhar torto para ele, eu enfio uma bala nos seus dentes. Eu fui bem claro. E nem vem achando que eu não faria. Já fiz coisas que faria você ficar traumatizado pelo resto de sua vida. E se você ameaçou ele de alguma forma eu ficar sabendo, é melhor você dormir de olho aberto. Eu dou uma batida de leve com a pistola na cabeça dele até chegar do lado dele. Não me faça eu fazer você descobrir o gosto de pólvora. Aki, certo, isso não vai mais acontecer. Troque essa calça, você tá fedendo. Aki olha para baixo e descobre que se mijou inteiro. Eu guardo a minha Glock de volta no coldre e vou até o Denji e estendo a mão para ele. Você está bem? Denji, sim estou, mas por que você fez aquela ameaça para esse Zé Ninguém? Creio que um homem de 22 anos e 1,88 de altura e com uma estrutura corporal boa não tinha que ameaçar um garoto de 16 a 17 anos que deveria estar finalizando o ensino médio. Aki, como assim ele é de menor? E quem se importa, você entrou na segurança pública também quando era de menor. Eu olhei sua documentação, você entrou aqui com 17 anos. Naquela época sua treinadora tinha 19 anos. Sim, eu olhei o seu formulário de cabo a rabo. Eu nunca entro em um serviço sem saber com quem eu estou trabalhando. Aki, ok, entendo. Aki depois de dizer essas palavras o mesmo cai desmaiado no chão depois de ser espancado. Denji, a merda, o que a gente faz? Vamos voltar para a sede e falaremos a verdade para a máquina e veremos que esse de coque samurai troque a roupa e não se mije na próxima. Depois de 47 minutos, nós chegamos na sede da segurança pública e começo a dar a realidade dos fatos para a máquina até o Aki conseguir recuperar a consciência e falar para a máquina. Aki, o Leonte falou que ele apontou uma arma para mim e me ameaçou. Máquina, sim, ele falou até os mínimos detalhes da visão dele. Ele até falou que você se mijou depois de ter uma pistola apontada para sua cara. Agora Aki, o que você me diz, você e o Denji vão conseguir trabalhar juntos. Denji, mas nem ferrando, nem nos seus sonhos, senhorita máquina Aki. Eu me recuso a trabalhar com esse ser. O Leon até que ainda vai, já que ele tem seriedade e leva o serviço a sério, mas esse aí está no mundo da lua. Aqui, mas eu vou te falar, por mais que você seja o meu superior, eu te manterei na coleira curta, nem que eu tenha que te dar um tiro para isso. Aqui. Recapitulando, eu também não estou muito confortável ao trabalhar com Kennedy Máquina. Ok, mas hoje vocês três têm que trabalhar ainda. Aqui, a segurança pública foi chamada para esse endereço. Tudo que nós sabemos é que é um caso de um infernal. E tudo já está cercado, então vocês vão ter que entrar em ação. E mais uma coisa aqui. Seja mais gentil com o Denji. Ele não foi aceito na 4ª divisão à toa. Na realidade ele pode se transformar em um demônio. Aqui. Como assim ele pode se tornar um demônio? Eu achava que essas histórias eram inventadas.
Máquina. Sim, eu também. Mas acontece que isso é uma condição rara. Então é normal não achar tantos casos. Aqui mais uma coisa. Se o Denji tentar se demitir ou fugir, ele será desqualificado como agente da segurança pública e será tratado como demônio. Ou seja, se isso acontecer, você tem a minha autorização e dos manda-chuva do alto escalão para eliminar ele imediatamente. Aqui. E em relação ao Kennedy, senhora Máquina, o Sr. Leon Scott Kennedy é um humano, logo ele não pode ser morto ou ser ameaçado, principalmente que ele é um ex-agente do Serviço Secreto da Segurança do ex-presidente dos Estados Unidos, então logo ele tem essa imunidade, pois estamos falando de um cidadão americano. Agora vocês estão dispensados. Após sermos dispensados pela máquina, nós fomos para casa, onde estava em andamento a ocorrência pelo infernal, que estava dentro de uma casa. Aqui. Qual é a situação? Policial. Uma pessoa se transformou em um infernal dentro do seu próprio quarto, e agora está confinada. O local já foi devidamente isolado, e a família foi evacuada. Agora é com vocês da segurança pública. Vou até o furgão da polícia e pego o AR-15 e o colete à prova de balas e 3 carregadores de 30 balas que estavam lá. Vou pegar isso emprestado. Soldado da JSDF, fique à vontade. Pego o fuzil que estava no furgão e sigo até o Aqui. O que você disse aos soldados para pegar o fuzil deles? Não fiz nada. Eu só pedi emprestado armamento, pois a minha Glock não vai dar conta do recado aqui. Ok, vamos. Denji, o que é um infernal? Aqui. Vem cá, você nunca foi pra escola não? Denji, nem cheguei nem perto. Aqui. Um infernal é um ser que foi possuído por um demônio, só que eles têm umas coisas bem em comum na cabeça. Denji simplesmente para na escada da casa e olha profundamente para o Aki. Denji, será que tem uma chance de eu ser um desses infernais? Aki. Não, os infernais são bem diferentes dos demônios. Você verá. Aki abre a porta do quarto de onde estava localizado o infernal, e ele estava lá comendo a cabeça de um pombo. Aki. Vamos, vire o motosserra. Denji, sabe que dói muito virar o serra elétrica, pois quando eu viro o motosserra sai sangue para todo lado. E isso não é muito higiênico, Sem falar que virar uma motosserra só para um simples infernal é uma perca de tempo. Infernal, vocês são da segurança pública. Eu vou matar todos vocês. Em outra vida, meu caro. Aponto um AR-15 para um infernal e disparo 3 vezes nele bem na cabeça, fazendo o mesmo cair no chão já morto. Pronto, 3 tiros tem muito menos sangue e tem o mesmo efeito de uma exterminação comum. O AR-15 é mais do que um necessário para isso. Armas não servem só para matar, mas em si são ferramentas. Aqui. Como assim ferramentas? Uma arma é que nem um martelo, um alicate, ou um cortador de vergalhão, ou uma britadeira, ou uma furadeira. O que muda é que a arma é uma ferramenta para defesa e ataque, e as outras ferramentas servem para construir ou destruir. Aqui, as armas não servem também para destruir. Se eu colocar esse fuzil no modo automático e disparar contra a parede, sim, mas esse fuzil também pode ser usado para um trabalho limpo como esse. Denji, sem falar que quando eu viro o motosserra, eu tenho uma sensação de que os demônios também sentem dor. Aqui. Escuta aqui, seu moleque, é só você que não está levando esse trabalho a sério, e você tá achando que vai conseguir ser amigo de um demônio? Sabe, todo mundo aqui tem uma ambição. A minha ambição é que cada demônio morra do jeito mais doloroso possível. E cada um dos homens lá embaixo só querem proteger a família e voltar vivo pra casa. Eu conheço cada um de lá. Nós já bebemos em um bar e eu conheço cada um deles. E você vem com esse papo de querer virar amigo de um demônio? Não vem com esse papo novamente, ok? Aki fala isso para o Denji, pressionando a cara dele contra o vidro da janela. Denji, sabe, eu não me importaria de ser amigo de um demônio, já que as pessoas me trataram sempre como lixo, então não é tão ruim ser amigo de um demônio. Eu pressiono a ponta do cano do AR-15 na cintura de Aki, demonstrando que eu estava prestando atenção na atitude do Aki. E isso só foi para relembrar de mais cedo. Acho melhor você sair antes que não sobre rins para contar história, sabe? A arma tá destravada. Aki tira a mão da cabeça de Denji. Aki. Ok, Denji, vou lembrar disso.
Bom garoto, saímos da casa e colocamos o relatório no documento da polícia e eu vou até o soldado da JSDF. Esse fuzil da plataforma AR-15 está em bom estado. Você me vende por quanto? Soldado. Aí você vai ter que falar com o meu sargento. Bem, eu não sou um criminoso, eu só gostei da arma. Soldado. Ok, mas deixa eu falar para o meu sargento para ele te vender a arma. Pois então o que tá esperando? Chame ele. Soldado. Sargento Itami, quanto tá o preço dessa arma? Tipo quantos ienes que as forças de autodefesa pagaram nele? Itami. Esse fuzil foi barato, mas ele é de boa qualidade. Esse fuzil foi em torno de 70 mil ienes. Você vende ele para mim. Eu posso pagar até o dobro. Eu não vou pedir para vocês desviarem ele não. Eu só quero a documentação dele no meu nome, e eu pago pela arma. Sei lá, eu achei que ela se encaixou bem em mim. Sargento Itami. Nós vendemos para você sim, e você pode levar ele agora também, mas você vai ter que deixar ele em casa por uns 3 dias para a documentação estar pronta para o fuzil está no seu nome. Não tem problema, ficar sem usar ele por uns 3 dias não muda nada contando que eu tenha essa belezinha na minha mão eu agradeço, mas aí eu vou poder ter o porte ou seja além de usar ele em operação eu posso andar armado com ele também. Itami. Sim, o fuzil vai ser seu e já que você é da segurança pública, então vai ser menos complicado de ter ele no seu nome. E também por conta da sua profissão, é obrigatório você ter o porte dele. Você vai poder andar com ele em todo o Japão sem se preocupar. Você literalmente pode andar com ele na bandoleira e nem a polícia vai te parar. Até qual calibre eu posso usar segundo a Constituição japonesa? Itami. Segundo a continuação do Japão, você que é da segurança pública e sua profissão é de constante risco, você pode ter armas desde ação a ferrolho a armas automáticas de até o calibre 70 mm, passando disso considera-se equipamento militar e você tem que ter um certificado assinado do imperador justificando o uso de tal calibre. Compressível, 70 mm já é o suficiente para mim, não preciso nada a mais do que isso. Algumas horas mais tarde, estávamos no escritório da máquina passando o relatório. Aqui estava passando o relatório e eu estava em pé com o fuzil na bandoleira, até a máquina quebrar o silêncio de sua voz e começar a falar. Máquina. Muito bem rapazes, o dia de vocês foi finalizado, menos o do Denji. O Denji tem uma nova parceira para a missão. Denji. A quem? Máquina. Nós da segurança pública, enquanto estamos em rondas andamos em duplas, é um meio de prevenção que nós temos, mas sua parceira tem um diferencial, ela é uma infernal, inclusive ela já deve ter chegado. Power. Contemplem, ajoelham-se humanos, meu nome é Power quem está ao meu lado na batalha. Denji. Power. Desde quando isso é nome? E como cacetaralhos uma infernal é uma caçadora de demônios? Denji olha para os peitos de Power e muda de opinião completamente. Denji. Bah, enfim, prazer em te conhecer, máquina. Quanto demônios infernais são alvo de extermínio, mas como a Power demonstrou um grau de sanidade mental, ela foi poupada e designada a unidade do Aki. Lembrando que a 4ª divisão é uma unidade de teste e se vocês não demonstrar serviço, os caras do topo irão dissolver a unidade e vocês que são demônios e infernais serão executados. Graças a Deus que eu não sou um demônio a máquina. Leon, uma garota veterana daqui te achou com um perfil interessante. Ela mandou uma solicitação que foi concedida a ela, para a mesma te treinar. Seu nome é Imeno. Aqui há algum problema da sua mentora treinar o Sr. Kennedy? Aqui. De forma alguma, ela decide quem vai treinar ou não, mas a única coisa que eu vou falar é, a Imeno é muito gente boa, por favor não faça nada que faça ela ficar contrariada, ou você vai se ver comigo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Primeira coisa eu não desrespeito mulheres, somente putas. Aqui. Ok, se você diz, eu te garanto que não irei desapontar ela, máquina. Além de te treinar, ela será sua dupla temporária por 5 meses, então Leon tente não pisar na bola. Leon. Não garanto nada pois ninguém prevê o futuro, mas eu farei o meu máximo para não fazer ela ficar zangada. Aqui. A Imeno é uma garota muito boa, então não faça nada contra a vontade dela e não force nada.
Ok, foda-se essa merda. Máquina, me fale onde eu devo encontrar ela. Máquina. Terceiro andar no quarto de escritório 5. Ótimo. Seria tão bom se as pessoas agissem assim, direto ao ponto. Saio do escritório da máquina e pego o elevador onde eu entro e clico no terceiro andar, mas vejo uma garota correndo com uns papéis de relatórios e querendo pegar o elevador. Eu coloco o meu braço na frente da porta fazendo ela abrir. A garota era baixinha com estatura corporal baixa, olhos castanhos e cabelo castanho, e no lado esquerdo do seu cabelo tinha duas presilhas de cor vermelha e ela estava usando um chapéu de pintor francês e estava usando um terno. Coincidência, estamos indo para o mesmo andar. Então que bom que eu segurei o elevador. Cobbeni. Meu nome é Cobbeni. E o seu? Leon Scott Kennedy. Mas você pode me chamar de Leon. Cobbeni. Leon, você é a pessoa que a minha treinadora estava procurando. Imeno, certo? Cobbeni. Isso mesmo. Desculpa por gaguejar, é que eu sou muito tímida com caras grandes e gente nova. Não se preocupe, eu também sou um pouco assim quando tem uma mulher muito bonita ou quando eu estou com raiva. Cobbeni. Ela dizia perdendo a graça, mas eu às vezes sou muito medrosa, nem sei como eu vim para a segurança pública. Às vezes o destino é uma dádiva ou apenas é um filho da puta. Cobbeni. Sim, isso é verdade. É experiência própria mesmo. A vida faz a gente aprender cada coisa. O elevador para e chegamos no nosso andar. Logo fomos para o escritório da Imeno. Finalmente, o que eu pedi chegou. Prazer em te conhecer, Leon. Dizia uma mulher na idade de 26 anos que estava segurando um cigarro quando dava a última dragada e o apagava no cinzeiro. O prazer é meu. Você deve ser a Imeno, certo? Imeno. Sim, sou euzinha aqui. Bem, você foi informado de que eu seria sua treinadora, certo? Sim, fui informado nessa situação de última hora, mas estou aqui como havia pedido. Imeno. Você fuma, bebê ou tem alguns parafusos a menos? Já vi muita coisa nessa vida, senhorita Imeno, mas creio que eu não tenho uns parafusos a menos, pois eu fui treinado para ter nervos de aço, mas em questão com vícios, bem antes de eu ir para o primeiro dia de trabalho como policial, eu estava atrasado porque eu tinha bebido whisky até perder a consciência, bem enquanto a fumar. Não, eu não fumo. Imeno. Pois deveria. Escute o meu conselho. Os únicos caçadores que sobrevivem aqui são aqueles que têm uns parafusos a menos. Então não ligue demônios à lógica em hipótese alguma, pois eles gostam de humanos previsíveis. E o único jeito de vencer um demônio é sendo imprevisível. Compreendo seu ponto, Imeno, mas eu não irei fumar. Faz mal para os pulmões. Imeno. Te garanto que você irá morrer antes de sentir os efeitos colaterais do cigarro, e todo mundo aqui se agarra em um vício. Já eu me agarrei em todo tipo de vício possível. Mas eu não irei fumar. Muito obrigado, mas em quais vícios você se agarrou, Imeno? Imeno. Sexo, álcool, fumo, adrenalina, pensamento. Parabéns, você tem seu formulário de vadia. Quero certificado. Caramba, é muita coisa, Imeno. Bem, eu estou vivendo a minha vida ao máximo antes de morrer, já que todo mundo aqui tem vida curta e raramente não chega nos 30. Ok, se é o que você diz, quebra temporal de 3 dias. Eu e Imeno estávamos em uma missão juntos. Nós estávamos em um beco. Eu estava agachado analisando uma poça de sangue que estava escorrendo para a mini trincheira que estava indo para um ralo. Sem corpo, mas tem muito sangue. A pessoa está morta a essa altura. Digo engatilhando o meu AR-15 e me levantando e limpando os meus dedos em um lenço. Seja lá o que for, esse demônio tem que ser morto, Imeno. Aqui tem um olho bem aqui. Ele foi retirado da parte ocular da pessoa. Isso é nojento, mas a gente tem que pegar para levar para a perícia. Continua.